É só enfrentar um adversário da parte de baixo da tabela que o Bahia tem dificuldade. Eu falei até antes do jogo que, embora o Vila possa estar passando por esse momento, é uma equipe que tem qualidade de atletas para estar num nível diferente. Eu conheço bem o trabalho do Alan, acho que ele vai ajudar muito a equipe aqui. O tricolor, que sempre esteve entre os 4 primeiros da Série B, tem aproveitamento de Z4 quando enfrenta times que lutam para não cair. A única vitória veio contra o Náutico. Depois, o time perdeu para Tombense e Chapecoense. A competição, a partir de um determinado momento, e agora, ela se torna muito mais complicada, muito mais difícil. Porque todos os clubes têm muita coisa a ganhar e a perder. Contra o Vila Nova não foi diferente. O lanterna da Série B deu muito trabalho. O jogo se arrastou até Pablo Diego abrir o placar. É time tentando sair de baixo, time tentando chegar em cima, time tentando buscar ainda resultados ainda melhores. Então, espero que... E a gente vai trabalhar muito para que o Bahia possa, no final da competição, estar aí entre os 4. Só quando estava perdendo que o time de Henderson passou a jogar mais. A recompensa veio com esse bonito gol de Gregory, primeiro dele como profissional do Bahia. O gol salvador não escondeu a dificuldade do time no jogo. Amanhã a equipe vira a chave e vai precisar fazer muito mais para tentar passar pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. No primeiro encontro, o tricolor perdeu por 2-1. Aí, vamos falar um pouquinho do tricolor, né? Ao longo da semana, quando veio o Vila Nova, que o torcedor olhou a tabela, as mensagens que eu mais recebi, o Bahia ressuscita defunto, o Bahia contra o time que está na ponta de baixo da tabela não vai bem, tal. E ficou um gostinho de quero mais, né? Pelo que o Vila demonstrou até agora no campeonato, acho que venceu só um jogo, né? Só. Se eu não me engano. Então, o torcedor fica nessa frustração de entender, né, o porquê do time contra um adversário tecnicamente tão limitado não conseguir os 3 pontos. Às vezes a gente fala, não, um ponto fora de casa é interessante, né? Um campeonato de pontos corridos, mas a depender do resultado. Contra o Vila Nova, para mim, o Bahia, né, tinha que ter construído aí esses 3 pontos. O problema é que tem sido uma tônica, né, Juliana? As atuações ruins do Bahia durante a Série B. A gente tem que ser um pouco equilibrado na hora de analisar isso, porque os resultados estão na tabela, não se nega. Bahia é o 3º colocado, ainda tem uma certa margem. Não saiu do G4. Não saiu do G4. A gente tem que ser ponderado, ainda mais se tratando de uma Série B, pela dificuldade e tudo mais. Mas a verdade é que o Bahia não vem jogando bem. A gente conta nos dedos as atuações boas do Bahia no ano de 2022, sem a gente contar aqui os vexames no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste. Agora, de cabeça, só me vem um jogo contra o Londrina, e parte ali do jogo contra o Vasco, que o resultado não veio. O Bahia jogou bem também, mas a tônica é um time ruim, um time que precisa dar resposta, precisa se reforçar nessa janela. Eu acredito que se o Bahia não se reforçar direito, vai passar muita dificuldade. Não dá para cravar assim, não vai subir, porque isso aí é muito prematuro falar. É um time que já mostrou que consegue os resultados, mas deve muito em termos de atuação, muito mesmo. O Bahia, ele tem demonstrado, quando pega equipes que estão abaixo da tabela, o Vitória também é parecido. Não tem conseguido os resultados positivos. Por quê? Ele tem tido dificuldades para pegar essas equipes vêm fechadinhas, então quando a equipe não sai para o jogo, o Bahia, não é de agora, tem tido dificuldades. Foi assim no Campeonato Baiano, né? Foi assim na Copa do Nordeste, não é de agora, já é de algum tempo. E aí, quando pega já equipes que vão para o jogo, partem para cima, aí o Bahia tem uma facilidade maior. A gente fica até sem entender, porque quando é um time que teoricamente é mais fraco, tecnicamente é mais frágil, o time tem essa dificuldade. Porque os caras estacionam um ônibus ali atrás, meu irmão, faz um paredão ali, e aí para você tentar penetrar nesse muro fica um pouco difícil. O Bahia tem tido essa dificuldade e aí o Henderson vai tentando aí aos poucos, ele que chegou agora, tentar mudar isso.
Mas é como o Ulisses aqui falou, importante que o Bahia está ali, ainda não saiu do G4 nessa Série B, está lá na 3ª colocação. E o importante, meu irmão, nessa Série B é subir, é subir, é estar entre os 4. Não importa se é primeiro, se é o 4º. O importante é subir, depois resolve lá, quando chegar na Série A, dá-se um jeito para se manter lá. Mas o importante agora é subir. Eu, como eu sou otimista, eu fiquei no meio, né? Eu fiquei na parte que achava que o Bahia ia vencer a partida. Tem aquela turma do discurso premonitório que achava que ia perder porque o time estava lá embaixo. Mas a gente parar para analisar, o Bahia jogou com um olho na missa e outro no padre. O Bahia não deu o seu máximo, não deu o seu melhor, apesar de entrar em campo com o seu time completo. Mais ou menos. Não tinha, além do Rezende que já estava fora, perdeu o Emerson Santos, fez essa mudança no meio de campo aí de última hora. Mas não foi isso que levou o Bahia ao empate, não. A cabeça do Bahia seguramente está no jogo de amanhã, que é um jogo importante, um jogo que vai render bons frutos para o Bahia, para os próprios jogadores. Mas você está dizendo que o Bahia empatou com o Vila, que estava pensando no jogo com o Atlético, com certeza, Juliana. Não é possível, não dá para você entender. Pelo amor Juliana, de Deus. não dá para você entender. Um jogo daquele, tudo bem que trocou de técnico, mas você pegar o Vila lá embaixo e fazer aquele jogo feio, aquele jogo que não é a cara do Bahia, aquele não era o Bahia que entrou em campo, era qualquer time, menos o Bahia. Me recuso a acreditar que era o Bahia. Agora, para consolo do torcedor tricolor, o Cruzeiro entrou em campo e perdeu para o Guarani. O Cruzeiro perdeu para o Guarani. Que é o próximo adversário do Bahia na Série B. Que é o próximo adversário do Bahia. Quer dizer, o campeonato é meio doido, é meio louco, e às vezes você se projeta, se prepara para vencer uma partida, e todo mundo achava que o Bahia realmente tinha condições de vencer, chegou lá e empatou. Lamentavelmente, a situação poderia ser pior se não fosse esse garoto Gregory, que acertou um bolaço dentro do gol lá e terminou trazendo a vitória, o empate para o Bahia. Você sabe o que eu acho? E eu tenho falado isso aqui há algum tempo. Essa Série B não tem nenhum super time, né? E o Bahia, com suas fragilidades, está se mantendo no G4 porque entre as equipes é uma que tem um pouco mais de qualidade técnica. Mas você acabou de citar o Cruzeiro, por exemplo, que está na ponta, né? Nadou de braçada aí boa parte do campeonato, aí vai e perde para o Guarani. Esse Bahia que jogou sexta-feira, eu já vi outras vezes nessa Série B. Por isso que eu não concordo dessa questão de, vai ter Copa do Brasil, a cabeça estava lá. Que nada. Esse time do Bahia, ele tem problemas técnicos. A questão tática, o Enderson joga um pouco diferente do Guto, mudou até o esquema, né? A gente chegou a ver uma melhora, mas depois, como o conjunto é o mesmo, amigo, ninguém vai fazer mágica. Por isso que a gente cobra tanto a questão das contratações. Agora em julho a janela abre, já anunciou o Copete e não sei mais quem tá por vir, porque tem que vir, né, Ulisses? Tem que vir. Foi até o que indicou o Freeland, que até 6 jogadores vão chegar a partir do dia 18 de julho. É o que você disse, Juliana, é um time com limitações, mas uma coisa a gente não pode negar, e eu digo mais uma vez, a prova está nos resultados. É um time que, apesar dessas limitações, desses erros, desses problemas, é um grupo comprometido. Sim. É um grupo que vai atrás do resultado. Eles têm vontade. Eles têm vontade. Ele já provou isso no jogo contra o Criciúma, buscou empate agora, e importante a lembrança de Emílio para o Gregory, que é um menino que já vem aparecendo, já vem fazendo boas partidas, e eu peço para o torcedor essa consciência, essa paciência com ele, porque às vezes o torcedor só se preocupa com o jogador que é contratado, que vem de fora. Eu vejo muito torcedor perguntando, Ulisses, cadê o Varley? Onde é que ele está? Mas aí o Gregory aparecendo, o Gregory melhor que ele, e o torcedor às vezes não se preocupa com isso. Então, é importante que se valorize a base, e o resultado está aí, um belo gol do menino Gregory. Vamos ouvir o Enderson falando das mudanças que ele fez para vocês comentarem. Primeira substituição do André. Eu preciso falar que foi muito porque é um menino de 18 anos, já estava amarelado, enfrentando um jogador que tem muita velocidade, então o risco dele acabar, né, fazendo uma falta e talvez, né, podendo ser até expulso, e pela juventude dele, que às vezes faz com que o jogador possa não controlar muito bem essa ação, a gente achou mais prudente fazer, mas não era uma substituição que a gente gostaria de fazer. Até acho que o André estava muito bem no jogo. As demais substituições foi em cima de tentar colocar a equipe mais ofensiva, com jogadores, né, que fisicamente estavam mais frescos. Eu acho que a gente teve um crescimento nesse sentido, a gente foi mais agressivo, conseguiu chegar mais, conseguiu incomodar mais, até a gente conquistar o nosso gol, e a gente ainda continuou tentando buscar aí o gol que pudesse nos dar esse triunfo.
passar para vocês agora falarem um pouquinho das escolhas do Enderson. Antes de qualquer coisa, eu até conversava hoje pela manhã com o Ulisses, que a gente estava muito acostumado com o Guto, e o Guto tinha hora que exagerava, o Guto brincava e tudo. Fala nas entrevistas? Nas entrevistas, e o Anderson é diferente. E tem parte da torcida que não está muito satisfeita com as entrevistas do Anderson, não. Acha que ele é meio devagar, que ele é meio mole e tal, e que ela queria alguém que impactasse mais nas entrevistas. Eu não sei até que ponto isso soma ou não, mas de fato, o que ele colocou aí, eu acho bem correto, bem prudente. Só que o Bahia, de novo, quando você pega um jogo como aquele, eu vou ficar em cima do jogo, em cima da partida. Era hora de ousar um pouquinho mais. A gente não sabe o que aconteceu lá, né? Mas, a princípio, o que é que poderia acontecer para levar o Bahia a um resultado ruim? Porque o empate com o time pequeno, o time lá embaixo, não é coisa boa. Aliás, antes do embarque do Bahia, o torcedor brincava e dizia assim, olha, tem que ter cuidado porque está com a varinha para ressuscitar defunto. Não dá para ressuscitar um time como esse. Está lá embaixo, pisa na cabeça, enterra. É esse o resultado. De qualquer sorte, a zona de conforto do Bahia é tão boa que faltam 2 rodadas para encerrar o primeiro turno e mesmo assim, a menos que ele venha perder 2 jogos seguidos, que não vai acontecer, o Bahia não sairá do G4. Vamos Detalhe, né, Ju, que o Enderson tá jogando com o que tem aí, né? O elenco realmente precisa desses reforços, precisa de que o Freeland vá agir no mercado, traga esses jogadores, já vê o Copete aí. A expectativa é que cheguem jogadores que possam realmente compor, somar nesse momento. E é sobre isso que a gente vai ouvir o Enderson falar. Já é a segunda coletiva que ele toca nesse assunto reforços. A gente está buscando, sim. Na verdade, gente, o que acontece? Com as janelas bem definidas, então, assim, você passa um turno praticamente do campeonato sem poder fazer novas aquisições, assim, né? Então, agora é o momento que todo mundo vai, de alguma forma, tentar buscar algumas peças dentro da avaliação do elenco, do plantel, de tudo aquilo que a gente tem visualizado. Então, não só o Bahia, mas acho que todas as equipes estão atrás de bons jogadores para essa reta final. O anúncio do Copete dividiu a torcida. Eu fiz até uma enquete lá no canal Ju Guimarães. Uma galera apoiou, outra nem tanto. Torcedor quer nome para você dar a camisa e entrar em campo. O Copete é um jogador que vai compor o elenco e que eu acho que é necessário, né? Por exemplo, a gente reclama muito da falta de repertório, dessa velha troca de 6 por meia dúzia, porque o treinador não tem tantos recursos. Então, realmente, tem que dar algumas peças, mas também tem que vir aí entre esses 4 a 6 que ele disse, né, Ulisses? Pelo menos 2 ou 3 para brigarem pela titularidade, de fato. 2 a 3 caras que façam a diferença de fato. O torcedor que tem uma memória boa vai lembrar de 2016, quando o Guto Ferreira chegou. Ele trouxe mais ou menos aí 5 a 6 jogadores que foram fazendo a diferença na reta final da competição, no segundo turno e tudo mais. Subiu com as calças na mão, mas subiu. O que importa é estar entre os 4. E vou te dizer minha opinião, vou dizer para o torcedor também. Eu acho que o Copete vai dar certo no Bahia, principalmente na Série B. No ano que vem, na Série A, eu não sei. Agora, na Série B, eu acho que ele vai trazer resultado sim, viu? E foi um jogador que sempre deu certo, sempre foi um sonho de consumo no Bahia, principalmente quando jogava no Santos. Era um cara que fazia um gol, um cara que ele realmente é voluntarioso. Acho também, estou com o Ulisses, que vai dar certo. Agora, eu só queria chamar a atenção, Ju, do que Anderson Moreira falou aí. O Enderson Moreira falou aí. É cada nome, né? Cada nome esquisito, né? Não é mídia, né? Que é mais fácil de falar. Né? Mas mesmo assim troca. Eu queria chamar a atenção porque, de uma certa forma, o que está acontecendo com o futebol brasileiro hoje, com essas janelas pré-definidas, é o planejamento e a organização. Porque agora é o seguinte, você sabe que você tem que organizar um time e que só vai poder mexer quando abrir a janela. Acho até que essa tal da janela vai evoluir para apenas uma janela no campeonato. Aí sim, os clubes vão ser obrigados a se organizar. Se organizar, né, amigo? Abriu, passou aí, a gente falou, cadê o 10, o centroavante, isso e aquilo, fechou a janela. Agora é correr atrás do preju.